Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha. E hoje nós vamos estrear a série Zoologia. Então, o grande objetivo vai ser um bate-papo, vamos dizer assim, entre as principais características dos grupos zoológicos, isto é, dos grupos de animais que nós temos no planeta Terra. E hoje, começando com os animais aquáticos. Nós vamos falar de dois grupos, os dois primeiros grupos da nossa linha evolutiva, os poríferos e os quinidários. Vamos lá? Gente, ó, o que a gente precisa saber dos poríferos? Primeiro, que eles são lindos, maravilhosos, muito fofos e provavelmente vocês já devem ter visto enrustido em algum filme de fundo do mar. Qualquer filme, pode ser documentário, como também pode ser desenhos, animações, como Procurando Nemo, Procurando Dory, Pequena Sereia e vários outros filmes e animações do fundo do mar. Os poríferos, eles são considerados os animais mais primitivos. Alguns zoólogos nem consideram eles animais verdadeiros, porque ele não tem tecido, ele não tem diferenciação celular. Todas as suas células são formadas por apenas um conjunto, que são os coanócitos. Então, olha que interessante. Justamente por nem todos os zoólogos classificá-los como animais verdadeiros, nós vamos ter duas classificações distintas a esses animais. Os protozoa, que são os poríferos exclusivamente, e os metazoa ou metazoários, que são todos os outros animais. Então, a nossa historinha da zoologia já começa por aí. Como os poríferos não têm tecidos, eles possuem apenas um tipo de célula, que são os coanócitos. Olha que interessante a identificação de uma célula de coanócito. Eles vão ter um coano, isto é, um flagelo, no qual sempre vai estar em movimento dentro das esponjas. Essa movimentação dos flagelos é o que auxilia a movimentação da água dentro desses animais. Então, eles são, sim, animais com movimento, apesar de serem fixos no substrato. As esponjas, elas têm três classes principais. A gente tem uma espécie mais simples, uma espécie um pouquinho mais complexa, até grandes complexidades de espongiários, porém, elas continuam sendo animais primitivos. Mesmo a esponja mais complexa, a gente tem uma primitividade, ok? Esses coanócitos vão fazer absolutamente tudo na nossa esponja. Respiração, digestão, excreção. Então, todo o corpinho da esponja vai ser completamente dependente desses coanócitos. Uma curiosidade é a questão reprodutiva das esponjas. As esponjas, elas podem se reproduzir de duas maneiras distintas. Através do brotamento, ou seja, uma esponja tá lá toda tranquila e de repente brota uma outra esponja, um outro ser vivo dela. Então, esses brotamentos é um tipo de reprodução assexuada. Isto é, não há troca de gametas entre as esponjas. Simplesmente aparece, surge um outro ser vivo unindo nesse corpinho original, tá? O brotamento é a principal causa da formação de colônias, isto é, organismos vivendo juntos em um mesmo corpinho. Então, a gente tem grandes colônias de espongiários. Mais uma característica de reprodução assexuada das esponjas marinhas são a regeneração. Como elas não têm diferenciação celular, é muito fácil elas regenerarem. Eu diria que é mais fácil ainda um chumacinho, um peixinho vai lá, come um tequinho daquela esponja, um pequeno pedaço que cai no oceano, um pequeno pedaço que cai dessa boquinha do peixe, já pode originar uma nova esponja do mar. E nós temos também a reprodução sexuada. Gente, atenção nessa parte. Todos os animais e seres vivos, tá? Mas aqui a gente tá falando de animais. Todos os animais têm sexo. Todos. A reprodução sexuada está presente em todas as formas de vida. Ela consiste na troca de gametas.
isto é, um gameta feminino, um gameta masculino, que ao se fecundarem, ou seja, ao se encontrarem, geram uma nova vida. Essa reprodução é muito importante para a biologia porque gera variabilidade genética. Eu vou ter um conjunto de genes, né, o genoma de uma célula masculina, o genoma de uma célula feminina, e esse genoma vai se intercruzar. Então, para a biologia, a reprodução sexuada é muito, muito, muito importante. É ela que vai nos dar a variabilidade genética. E como que é a reprodução sexuada das esponjas? Uma esponja é hermafrodita. Ela vai ter um óvulo e um coanócito vai se diferenciar em espermatozoide. Então, vamos imaginar. O óvulo é uma célula muito pesada, ela chega a ser cerca de 10 vezes maior do que uma célula masculina. Esse óvulo vai ficar no interior da esponja, a gente chama esse interior de espongiocele ou átrio. Então, esse óvulo modificado vai ficar ali dentro do átrio. E o coanócito, que vai se diferenciar em espermatozoide, ele vai sair da esponja pela abertura superior, o ósculo. Imagine que na esponja obedece uma lei física, vamos dizer assim, da pressão da água. A pressão da água que sai é muito maior do que a que entra. Por isso, toda a água que precisa entrar nas esponjas, elas entram pelas laterais e saem por cima, né, pelo ósculo. Nas laterais, a gente chama essas aberturas de poros. Por isso que o nome do nosso grupo, poríferos, animais que possuem poros. Mais tecnicamente, esses poros são chamados de ósseos. Então, olha só, a água entra pelos ósseos e sai pelo ósculo. Essa mesma água que leva nutrientes para os coanócitos filtrarem, que levam oxigênio que os coanócitos também vão utilizar, ela consegue fazer com que esse espermatozoide também saia. E no que esse coanócito encontrar outra esponja ou entrar em uma outra esponja, poderá fecundar o óvulo que vai estar lá guardadinho nessa outra esponja. Então, assim forma uma larva. As esponjas, os poríferos possuem desenvolvimento indireto. Uma outra palavrinha importante para a gente firmar em biologia. Desenvolvimento indireto é todo aquele que tem o surgimento de uma larva. E essa larva poderá dar origem a uma outra esponja. Bom, aí saindo um pouquinho do universo da esponja marinha, e vocês viram que as esponjas são completamente diferentes daquele ilustre personagem que a gente tem, o Bob Esponja, né? O Bob Esponja é quadrado, amarelo e anda. As esponjas verdadeiras não têm essas características, apesar do desenho ser uma animação fantástica e introduzir principalmente para as crianças, adolescentes, quem curte assistir essa animação, introduzir o universo aquático, né? Gosto bastante. Depois dessa animação, muitas pessoas lembram e consideram as esponjas em suas vidas. Mas as esponjas, elas são ovais, fixas e não falam. Aliás, não tem nem diferenciação. Saindo um pouco desse universo dos poríferos, exclusivamente marinhos, nós vamos entrar no primeiro grupo de animais verdadeiros, os quinidários ou selenterados. Esse nome é originado, né, de um veneno que esses animais possuem, a quinida. A quinida, gente, ele é um veneno paralisante. O que significa isso? Significa que se a presa encostar, ela vai disparar esse veneno e a presa vai paralisar. Quando a gente fala de veneno, né, de um mecanismo assim que ofende outro animal, a gente geralmente relaciona a defesa, né? Ai, por que a água-viva queima? Ai, a água-viva queima para se defender. Mas, na verdade, não é essa a função biológica da quinida, ok? Acaba ajudando nesse processo também. Mas a verdadeira função biológica da quinida nos quinidários é a alimentação. É a forma com que anêmonas, águas-vivas, hidras conseguem obter esse alimento. Então, ele paralisa uma presa, né? Não um possível predador, paralisa uma presa
E uma vez essa presa paralisada, ela consegue levar esse alimento até a sua boca. Nós vamos ter duas porções importantes nesses animais, nos quinidários. Nós vamos ter uma porção com tentáculos, que vão conter esse veneno, e uma porção sem esses tentáculos, que não vai conter esses venenos, tá? A porção com os tentáculos a gente chama de manúbrio. Então, quando paralisa a presa, esse manúbrio ajuda a gente a levar essa presa até a boca e continuar o processo digestivo. A digestão desses animais, portanto, é do tipo extra e intracelular. Começa do lado de fora, com a paralisação e aí uma pequenina degradação alimentar. E depois termina dentro de uma cavidade digestiva no corpo do animal. Importante essa cavidade digestiva, hein? Principalmente para a embriologia. Se eu tenho uma camada interna, eu já vou chamar os meus animais de diblásticos. Isto é, eles vão ter uma ectoderme e eles vão ter uma endoderme. Muito importante essa classificação para os quinidários. Então vamos conhecer um pouquinho os representantes. Nós temos os hidrozoários, formados pelas hidras. Elas são animais que dependem do substrato, porém elas não vão ficar fixas, né? Não vão depender daquela obrigatoriedade. Elas conseguem fazer pequenos movimentos nesse substrato, principalmente atrás de alimento. E existem representantes de água doce das hidras, tá? É o único quinidário que tem representantes de água doce. Nós vamos ter os sifozoários, representados pelas águas vivas, que nós também podemos chamar de medusas, porque são livres natantes. E nós temos os antozoários. Anto lembra um aspecto de flor. São as anêmonas e os corais, animais extremamente fixos. E aí aquela questão, coral é animal, cuidado, tá? Coral não é planta, muito menos uma rocha. É porque ele tem muito depósito, principalmente de carbonato de cálcio, fosfato. Então ele remete uma estrutura mais rígida, mais dura de seu corpinho. Mas os corais também são animais. Reprodução dos quinidários. Os quinidários, eles também têm duas formas de reprodução, assim como as esponjas, a assexuada e a sexuada. Só que cuidado, como a gente tem essa certa sensibilidade, por quê? As quinidas, elas ficam dentro de uma célula, que a gente chama de quinidoblasto ou quinidócitos. E esses quinidócitos são sensíveis. Então, a partir do momento que a presa encosta, ele já dispara a quinida. Aí até podem perguntar, né? Gil, professora, por que eu sou queimada por uma água-viva? Uma água-viva vai querer me comer? Lógico que não. Justamente por conta dessa sensibilidade. Ela não vai ter o discernimento de saber se é realmente uma presa, se ela vai conseguir comer ou não. Qualquer objeto que esbarre nesses tentáculos, a medusa água-viva, ela já libera essa quinida. Então, devido a essa sensibilidade, que a gente vai começar a falar um pouquinho de sistema nervoso, na verdade, o sistema nervoso não está presente ainda nos quinidários, mas a partir desse detalhezinho, a partir dessa sensibilidade, a gente vai conseguir evoluir esse sistema nervoso nos animais, tá? Então, a partir dessa sensibilidade, a gente não tem mais a reprodução por regeneração. Esses animais não conseguem regenerar, tá? Cuidado para não confundir. A única reprodução assexuada que esses animais vão ter é o brotamento. E só é possível nos pólipos, ou seja, nos animais fixos. Então, anêmona, hidra, corais, apesar da hidra não ser totalmente fixa, ela ainda depende desse substrato. Então, esses animais, eles podem sim brotar. E o grande exemplo de brotamento são os corais. Eles brotam tanto, gente, mas tanto, que eles formam até recifes. E a forma sexuada que todos os animais têm, todas as
formas vivas têm, todas essas classes de animais têm, é através da troca de gametas. Então, um representante vai liberar gametas masculinos e o outro vai liberar gametas femininos, tá? Esses gametas masculinos e femininos vão se encontrar na água e vão gerar uma larva, que a gente chama de plânula, as larvas dos quinidários, ok? Só um adendo, existem algumas espécies de quinidários que realizam a reprodução do tipo metagênese, isto é, alternância de geração. E o que significa isso? Uma parte da vida é medusa, geralmente a parte sexuada, a parte que vai produzir esses gametas, porém, esses gametas, né, ao formarem a plânula, essa plânula, ela vai desenvolver uma estrutura pólipo, uma estrutura que vai ficar fixa, tá? Então, não são todas as espécies que têm esse tipo de reprodução, apenas algumas espécies de medusas. Então, a reprodução do tipo metagênese é quando em uma etapa da vida eu sou medusa, em outra etapa da vida eu sou pólipo, tá? As duas formas na mesma espécie. As formas pólipos são as formas assexuadas. Quando elas atingem o período de maturação, elas liberam novas medusas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo a respeito da zoologia. Como eu disse para vocês, procurem em livros, procurem em revistas, né? Se informem muito mais desses assuntos, mas o objetivo da nossa aulinha era mais um bate-papo para vocês se orientarem e saberem quais são as principais características desses grupos de animais. Assim fica uma forma mais clara, uma forma mais limpa para vocês saberem as principais características e fazer aquele resumão funcionar. Espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima aula!